Lá em 1981, o mundo dos videogames conheceu um personagem que ia mudar tudo. Esse personagem não era outro senão Jumpman, que mais tarde se tornaria o icônico Mario. Mas naquela época, ele era apenas um herói em um jogo de fliperama que estava prestes a conquistar o mundo. Ele ainda não se chamava Mario, era conhecido como Jumpman, o herói de Donkey Kong, um jogo de fliperama que bombou no mundo todo. Donkey Kong foi um dos primeiros jogos a ter uma narrativa, onde o jogador tinha uma missão clara e personagens com personalidades distintas. Jumpman era um carpinteiro com a missão de salvar sua namorada, Pauline, das garras de um gorila gigante, o Donkey Kong. A história simples, mas envolvente, cativou jogadores de todas as idades. Cada nível do jogo apresentava novos desafios e obstáculos, mantendo os jogadores sempre na ponta dos pés. O jogo era simples, mas viciante. A jogabilidade intuitiva permitia que qualquer pessoa pudesse pegar o controle e começar a jogar. Mas dominar o jogo exigia prática e habilidade. A gente controlava o Jumpman pulando barris, subindo escadas e desviando de obstáculos para chegar na Pauline lá no topo da tela. Cada movimento precisava ser calculado com precisão para evitar os perigos que Donkey Kong lançava. E o Donkey Kong? Ele fazia de tudo para atrapalhar, jogando barris e outras coisas. A cada nível, a dificuldade aumentava, e os jogadores precisavam ser rápidos e estratégicos para avançar. Donkey Kong estourou, virou um dos jogos de fliperama mais famosos de todos os tempos. As máquinas de arcade com Donkey Kong eram vistas em todos os lugares, desde fliperamas até lanchonetes e shoppings. O Jumpman, com seu visual simples e o jogo fácil de pegar, conquistou todo mundo. Sua aparência de carpinteiro comum, com um boné vermelho e macacão azul, tornou-se icônica. Mal sabiam eles que essa era só a pontinha da jornada épica desse personagem. Jumpman, que mais tarde seria renomeado para Mario, estava apenas começando sua aventura no mundo dos videogames. Ele se tornaria um dos personagens mais reconhecidos e amados da história dos jogos, protagonizando inúmeras aventuras e conquistando gerações de fãs. Em 1983, o Jumpman mudou de visual. Ele não era mais apenas um personagem genérico de arcade. Ele estava prestes a se tornar uma lenda. Trocou o macacão de carpinteiro pelo uniforme de encanador. Um visual que se tornaria icônico. Esse novo visual não era apenas uma mudança estética, mas também uma mudança de identidade. E ganhou um nome: Mario. E não estava sozinho. A chegada de Luigi, seu irmão mais novo, trouxe uma nova dinâmica ao jogo. Junto com seu irmão, Luigi, ele estrelou Mario Bros., um jogo que ia levar os dois para outro nível. Luigi, com seu chapéu verde e altura maior, se tornou o parceiro perfeito para Mario. Em Mario Bros., a gente controlava o Mario e o Luigi enquanto eles enfrentavam tartarugas, caranguejos e outras criaturas que saíam dos esgotos de Nova York. Cada fase era um novo desafio, com inimigos mais difíceis e obstáculos mais complexos. E outras criaturas que saíam dos esgotos de Nova York. Imagina só, Nova York nos games, que chique. A ambientação nos esgotos de Nova York adicionava um toque urbano e realista ao jogo, algo que era inovador na época. O objetivo era acabar com todos os inimigos de cada fase, pulando e usando um ataque especial que virava os bichos de casco para cima. Esse ataque especial se tornou uma das marcas registradas da série Mario. Mario Bros. Fez um sucesso legal nos fliperamas, mas o mais importante mesmo foi que ali, pela primeira vez, vimos Mario e Luigi juntos, formando a dupla que ia virar lenda. A química entre os dois personagens era palpável, e os jogadores adoravam a possibilidade de jogar em modo cooperativo. E o jogo ainda trouxe coisas que seriam a marca da série, como o pulo do Mario, que se tornou um movimento icônico no mundo dos videogames. Esse pulo não era apenas uma maneira de evitar inimigos, mas também uma ferramenta estratégica para derrotá-los. E o jeito de virar os inimigos.
Essa mecânica de jogo adicionava uma camada extra de estratégia, tornando cada fase um quebra-cabeça a ser resolvido. Mario Bros. Não foi apenas um jogo, foi o início de uma era. Chegamos em 1985 e a Nintendo lançou o Nintendinho, o famoso NES, que ia dar uma chacoalhada na indústria dos games depois da crise de 1983. A indústria estava em frangalhos, com muitas empresas fechando as portas e os jogadores perdendo o interesse. Mas a Nintendo tinha um plano audacioso para mudar tudo isso. E sabe quem estava no centro dessa revolução? Super Mario Bros. Um jogo que mudou os jogos de plataforma para sempre, virando um clássico absoluto. Com sua jogabilidade inovadora e gráficos coloridos, ele capturou a imaginação de milhões de jogadores ao redor do mundo. Super Mario Bros. Apresentou para o mundo o Reino do Cogumelo, um lugar mágico cheio de cogumelos falantes, tartarugas malvadas e um dragão vilão chamado Bowser. Quase um Saci Pererê do mal, né? Cada nível era uma nova aventura, com desafios únicos e inimigos criativos. O Mario, agora um encanador aventureiro, tinha que salvar a Princesa Peach, que foi sequestrada pelo Bowser. Essa missão de resgate se tornou uma das histórias mais icônicas dos videogames, inspirando gerações de jogadores. O jogo era uma obra-prima, com fases criativas e desafiadoras que usavam tudo que o Nintendinho podia fazer. Cada fase era meticulosamente desenhada para testar as habilidades dos jogadores, desde saltos precisos até batalhas contra inimigos formidáveis. A gente corria e pulava por florestas, cavernas, castelos, até debaixo d'água, enfrentando inimigos e obstáculos numa aventura épica. A trilha sonora cativante e os efeitos sonoros imersivos tornavam a experiência ainda mais memorável. Super Mario Bros. Não era apenas um jogo, era uma jornada que nos transportava para um mundo de fantasia e diversão sem fim. Seção 4. A evolução de um herói, o visual icônico de Mario. Com o tempo, o visual do Mario mudou um pouquinho, mas essas mudanças ajudaram a criar a imagem que a gente conhece e ama. O bigode, por exemplo, foi adicionado para a gente enxergar ele melhor nas telas antigas, que não eram tão boas, e também para diferenciar ele dos outros personagens. As cores vibrantes do uniforme, vermelho e azul, foram escolhidas por causa do contraste e das limitações dos gráficos da época. O vermelho aparecia bem nos fundos verdes e azuis, e o azul combinava com o vermelho. Com o tempo, esses detalhes viraram a marca registrada do Mario. O boné vermelho com o M, o macacão azul e o bigodão são reconhecidos na hora por jogadores de todas as idades no mundo inteiro. Seção 5. Além das plataformas, Mario conquista o mundo dos games. Depois do sucesso estrondoso de Super Mario Bros., o Mario virou a estrela da Nintendo. Ele apareceu em um monte de jogos, de vários tipos, mostrando um universo enorme. Mario Kart, por exemplo, levou o Mario e seus amigos para as pistas de corrida, tipo um Ayrton Senna dos games. Mario Party juntou todo mundo para jogar vários minigames, uma verdadeira gincana virtual. E em Super Mario RPG, o Mario virou um RPGista, com direito à fantasia e muito bom humor. O Mario se adaptou a vários estilos de jogo, conquistando ainda mais fãs. Seja acelerando nas corridas, jogando jogos de tabuleiro ou enfrentando inimigos em batalhas, o Mario sempre manteve o carisma e o espírito aventureiro.